Quero aproveitar a oportunidade para desejar uma feliz Páscoa para todo mundo. É para nós hoje um dia muito importante e a gente não pode deixar de pensar em outra coisa num culto como no de hoje, que não seja o que significa a Páscoa para nós. Então eu quero que vocês, por favor, abram suas Bíblias comigo no livro de Mateus, capítulo número 26. Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao verso 5 e depois eu vou recorrendo ao texto, vou procurando os versos que vão embasar o que eu vou dizer. Não vou ler o texto todo porque o capítulo tem 75 versos, então a gente teria que gastar muito tempo lendo isso, não que não vale a pena, mas nosso tempo aqui é limitado. Então, por favor, abram aí o texto em Mateus, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, e conforme a gente for caminhando aqui, o texto vai sendo projetado. Diz assim a Bíblia: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Só até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela igreja. Muito obrigado por essa verdade em nossa vida, por esse povo, por tudo que a tua igreja faz de bom por esse mundo e fez por nós. Cantamos aqui louvores maravilhosos que falam da mais absoluta verdade. O Senhor é digno de tudo isso e muito mais. O Senhor é digno daquilo que a gente nem consegue te oferecer. Então, que o Senhor aceite do nosso coração esse louvor incompleto, porém feito de todo o coração, e que agora o Senhor fale conosco, e que o Senhor, apesar do mensageiro ser limitado, pecador, fraco, é alguém que depende de Ti. Então, que o Senhor use para a Tua glória o mensageiro, e que a mensagem entre em corações já preparados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor prepare todos nós, não só aqui, mas as crianças também. Que os nossos filhinhos estejam recebendo a Tua palavra, que eles estejam acolhendo a Tua palavra, e que quando voltarem para cá, para o momento da palavra, estejam formados, preparados para absorverem o conteúdo da Tua palavra também. Que o Senhor abençoe as famílias todas aqui e que saiamos desse culto muito abençoados e abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Páscoa é um grande momento da história desse país, por exemplo, porque movimenta bastante o comércio, junta famílias, faz as pessoas se organizarem para alguns eventos especiais. Algumas igrejas fazem grandes eventos, grandes apresentações na Páscoa. Os americanos, de modo geral, dedicam muita energia para o culto de Páscoa. E a gente tem que ver exatamente o que é a Páscoa, para que a gente não perca o sentido, o propósito, o que de fato a Páscoa é para nós cristãos. A primeira Páscoa foi celebrada num momento muito tenso da história de Israel. A primeira Páscoa se deu ainda no Egito, quando o povo ainda era escravo. O povo de Deus estava passando por um processo de desmonte das forças do Egito. A nação de Israel, agora uma nação de escravos, passava por dias muito difíceis. Por quê? Quando chega lá no Egito o José, como produto de venda, mercadoria, como escravo, ele vai passando por uma série de provas, por uma série de dificuldades, que vão preparando-o para exercer um papel muito importante na história de uma outra nação. Ele se torna o salvador da nação do Egito, porque evita o colapso naquele lugar que passou por um período de 7 anos de muita dificuldade climática. E por causa da estratégia que Deus revelou a ele, o povo egípcio existe hoje. Então, a gente tem na figura de um hebreu o salvador do povo egípcio. E era de se esperar que o povo egípcio tratasse o povo hebreu com todo respeito e honra, porque o povo egípcio deve a sua vida a um hebreu
que deu a eles orientações que não só pouparam o povo da tragédia do colapso completo, mas deram a eles riqueza e força, porque conforme a fome ia se apertando, sendo apertada, os cofres do Egito iam sendo fortalecidos. E isso fez com que o Estado egípcio se tornasse uma grande potência. E a gente sabe que herdou desse povo as pirâmides, herdou desse povo a mumificação, um processo importante dentro da área da medicina, que cuidava dos cadáveres de uma forma muito impressionante. A gente tinha aí no Museu de História Nacional, que pegou fogo agora, ele tinha algumas múmias espetaculares que foram mantidas por muitos séculos. Então, a primeira Páscoa se deu quando esse povo estava para ser liberto do Egito. Os egípcios já tinham sido humilhados 9 vezes com 9 pragas, e agora eles estavam para provar a pior de todas elas. Deus disse que cobraria do povo egípcio a vida dos primogênitos dos egípcios. E a Bíblia diz que o anjo da morte passou por todo o território, poupando apenas aquelas famílias que tinham nos umbrais de suas portas um pouco do sangue de um cordeiro que tinha sido morto para servir de refeição. Deus tinha dado a Moisés algumas orientações. Vocês sairão do Egito em breve, então se preparem, encham um tanque de gasolina, na minha Bíblia está lá, todo mundo com roupa de viajar, bolsas prontas, malas feitas, vão comer com roupa de viagem, vocês vão sair imediatamente, mas vão fazer uma refeição simbólica, comerão este cordeiro, a carne dele, vocês não podem quebrar os ossos desse cordeiro, tudo já era tipificação de Jesus lá na frente. Vocês vão pegar o sangue desse animal e vão passar um pouco nos umbrais das portas, porque quando o meu anjo passar por esse lugar, onde houver este sangue, haverá preservação. Eu vou poupar a vida das pessoas que estiverem abrigadas pela mancha do sangue desse animal, desse cordeiro. E aí deveriam comer a carne com pães sem fermento, pão, e deveriam comer uma alface amarga, para simbolizar o momento duro que eles estavam vivendo, que era um momento de luto. E aí, queridos, a Bíblia então manda o povo marcar aquilo como uma das principais festas de Israel, que eram 3. Era a festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes. São as 3 grandes festas do Antigo Testamento. E então, a primeira Páscoa foi celebrada ainda no Egito, o povo saindo dali para a sua nova terra. Bom, a palavra Páscoa, Peshá, no Antigo Testamento significa passagem ou passar por cima. Ou seja, a festa da Páscoa celebra a maneira como Deus livrou, passando por cima, livrando o seu povo da morte, deixando a morte fora do radar do seu povo. Então, quando o povo celebrava a Páscoa, o povo de Deus no Antigo Testamento celebrava o resgate, a saída, a salvação do Egito, mas também a preservação da vida de seus filhos primogênitos. Pois então, esse povo viveu por muitos anos a Páscoa, e os judeus ainda celebram a Páscoa dessa forma, mas para nós a Páscoa evoluiu. O apóstolo Paulo, no texto que vai ser projetado aqui pelo Pablo, lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ele é a nossa Páscoa. Vejam só o que diz a Bíblia: livrem-se do fermento velho, fazendo alusão àquele pão asmo, aquele pão sem fermento, para que sejam massa nova, sem fermento. E aqui está falando de vida moral, como realmente vocês são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então Paulo, um judeu, está trazendo à memória dessas pessoas um evento histórico, dizendo que para nós cristãos a Páscoa não é mais celebrada com a morte de um animalzinho, mas sim com a morte do Filho de Deus, o primogênito de Deus, que deu a sua vida em nosso lugar, e o sangue de Cristo sobre a nossa vida é o responsável pelo livramento do juízo. A morte eterna não passará por sobre a vida daquele e daquela que tem em sua alma a marca do sangue do Cordeiro. Então nós celebramos a Páscoa em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como seu primo João Batista afirmava antes de batizá-lo. Jesus é esse Cordeiro sem pecado, e é em razão do seu sangue que a gente pode dizer que está livre do juízo de Deus. Esse evento da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo, se deu dentro de um período compacto de tempo muito denso.
A última semana de Jesus Cristo de vida aqui, ela é muito importante, para vocês terem uma noção. Já falei sobre isso aqui. O livro de Marcos é o evangelho mais compacto que existe. Jesus já aparece ali adulto fazendo um monte de coisa, porque Marcos tinha um objetivo diferente dos outros evangelistas. Marcos escreveu para uma igreja romana, e o romano não queria muita informação sobre o passado de um povo que ele nem respeitava. Então ele apresenta algo interessante para o povo romano: um servo, um doulos, um escravo que tinha todo o poder. Romano era dono do mundo, ele sabia o que era escravo e sabia o que era poder. Como conciliar um escravo com todo o poder? Isso chamava a atenção do romano, e foi dessa forma que o nosso querido Marcos escreveu o seu evangelho. E o que Marcos faz? Ele dedica metade dos seus escritos à última semana da vida de Jesus Cristo. Jesus teve uma vida de 33 anos, segundo a tradição. Sobre a sua infância, a gente tem pouca informação. A gente tem muita informação sobre os últimos 3 anos. E agora nós encontramos a última semana, apenas a última semana, ocupando praticamente metade dos escritos do Evangelho de Marcos, por causa da densidade, por causa da importância, por causa do drama que foi esse período final da vida de Jesus. Então, queridos, esse relato é o relato que desemboca na Páscoa. Essa semana é a semana que desemboca na Páscoa. E de modo geral, de modo especial, eu quero olhar para vocês esse período finalzinho da sexta, do sábado e domingo, para a gente poder sair daqui com uma mensagem pascal, de uma maneira que a gente também encontre nessa mensagem inspiração para a nossa vida. Vamos então começando a falar aqui desse período de sexta-feira. Essa sexta-feira foi marcada por muita tristeza. Aqui a gente está falando de um período que engloba a quinta-feira à noite, que é a última ceia dele. Na noite seguinte ele já estava morto. Então a gente está falando desse período bem próximo, da quinta para a sexta, que eu estou colocando tudo na sexta-feira. Essa sexta-feira foi marcada por muita tristeza. E aqui a gente pega a carona, como eu falei, na quinta-feira anterior. Vejam comigo, por favor, o texto que vai ser projetado aqui. Mateus, capítulo 26, versos de 20 a 22. Diz assim: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. O verso 22 continua: eles ficaram o quê? Muito tristes, e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Eles estavam vivendo um momento difícil, Jesus já estava sendo apertado, as coisas estavam ficando cada vez mais difíceis. E agora Jesus joga uma bomba no meio deles, dizendo que um ali o trairia. Primeiro sentimento que tiveram foi de tristeza. Eles ficaram penalizados. Eles estavam vendo um grupo muito coeso se dividir pela traição. Eles acreditavam em cada palavra que o mestre dizia. Eles confiavam em Jesus com todo o coração. E agora esse professor maravilhoso diz: um de vocês vai me trair. E a Bíblia diz que eles ficaram tristes, pesados, turvados, alma quebrada. Esse é o sentimento que os acompanhou por toda a sexta-feira. Essa também foi uma sexta-feira, pegando a carona com a quinta, marcada por choque. O sentimento não foi apenas o da tristeza que abate a alma, mas foi um dia marcado pelo sentimento de choque. Eu não sei se você já viu alguém em choque. É uma pessoa cujos pensamentos não conseguem mais ser emparelhados, concatenados. É um impacto muito grande que deixa a pessoa quase sem reação. A Bíblia diz aqui no verso 22, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Vejam só, aqui está Jesus com um grupo muito coeso. Vocês já ouviram falar que um casal tem que ter cumplicidade. Um bom casamento é um casamento marcado pela cumplicidade. Por quê? Porque a palavra cumplicidade vem do latim complicare. Complicare. O que significa complicare? Dobrar junto, embolado, dobrado, amassado, perpassado. Um casamento bom é um casamento complicado, né? E aí,
A cumplicidade no latim tem ideia de coisas que se perpassam, se embolam. É o casal unido. Havia muita cumplicidade neste grupo. Havia muita união. E a ideia de alguém trair Jesus não só entristece, mas choca. E a reação dos garotos foi, um após o outro, dizerem: Senhor, com certeza não sou eu. Porque era como eles se sentiam. Trair o mestre. E aí começa: Simão, Senhor, com certeza não sou eu. André, não sou eu. Tiago, não sou eu. João, Senhor, em hipótese nenhuma. Filipe, não sou eu. Bartolomeu, não sou eu, mestre. Tomé, nem pensar, jamais. Mateus, não, de maneira nenhuma. Tiago, Senhor, eu não sou. Eu não vou te trair. Tadeu, não vou te trair, Senhor, de jeito nenhum. Simão Zelote, Senhor, em hipótese alguma. Judas, sem nenhum poder de convencimento, ou então muito ator, disse: eu não vou te trair de forma nenhuma. Eu estava tudo arquitetado na cabeça dele. Choque. Eu não vou te trair. Vou dar aqui um testemunho. Posso dar um testemunho para você? Para entristecer seu domingo? Antes de eu me converter, antes de Jesus brilhar na minha vida, e estou enfatizando que isso foi antes da minha conversão. Sabe aquele momento que você está no mundo, mas o que eu estou fazendo aqui? Cantando Legião Urbana, festa estranha, com gente esquisita. Eu estava lá com o pessoal, mas também estava na igreja, não gostava mais daquilo, e a galera em que eu andava começou a usar maconha. E aquilo dividiu o grupo. Era um grupo grande, umas 50 pessoas, meninos e meninas. E eu fiquei no grupo que não queria usar maconha, porque eu já tinha medo de tomar álcool por causa da história do meu pai. Falei, muito mais maconha. E aí eu comecei a dividir os meus amigos de muitos anos. Foi estranho, porque você vai vendo do outro lado, no mesmo grupo, pessoas que foram muito amigas. E era um grupo muito dado a briga. Esse grupo gostava de briga. Na minha época tinha muita briga de festinha. Penetrava em festa, brigava, destruía a festa, confusão. Testemunho, eu falei que é testemunho. Eu lembro que eu tinha um outro amigo que não era dessa galera, morava no Rio, irmão de uma vizinha nossa, gostava muito dele, Michael. Michael, se você estiver vendo isso, você me deve essa. Chamei Michael para uma festa nossa, ele foi para a festa. Queridos, a turma da maconha encasquetou com o Michael e começou a implicar com o Michael. Falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Por que eu trouxe o Michael para a festa? E aí Michael falou, olha, aquele pessoal está querendo briga comigo. Eu falei, cara, não liga não. Aí a coisa foi piorando. Sei que teve uma hora que eu tive que decidir, eu vou brigar com quem a favor de quem? Vou brigar em favor de um amigo contra os meus amigos ou vou deixar os meus amigos baterem no meu amigo? Tomei a decisão. Vou brigar pelo meu amigo contra os meus amigos. Apanhei muito, queridos. Porque éramos eu, o Michael e mais 8, 9 do outro lado. Porque eu não ia deixar o meu amigo passar por aquela covardia sozinho. Porque nós tínhamos cumplicidade. Virávamos noite conversando porta a porta. E para mim, lealdade é lealdade. Meus amigos sabem que eu sou leal. E os meus inimigos também. E aí foi horrível. Por quê? Porque brigamos aquela noite, uma confusão danada, apanhei, testemunho. Meu amigo foi embora para Tijuca. Sumiu de Niterói. Eu continuei em Niterói. Indo para as festas. E as brigas continuaram. De uma maneira mais equalizada agora, de 1 para 1. Mas foi muito ruim. Por quê? Porque eu fui até o final em lealdade a esse amigo. E continuei mantendo aquela posição, mesmo que ele não estivesse mais aqui. Me abandonou, foi para Tijuca, nunca mais voltou a Niterói. Perdeu o gosto por Niterói. E eu continuei morando aqui. O que eu quero dizer é que, nesse episódio, estão homens que estão dizendo, eu não vou te trair. E aqui, neste tempo, a sociedade é baseada na moral. E traição é uma coisa imoral. Foi uma sexta-feira marcada também por muita violência. No verso 67, a Bíblia diz, então, alguns... Vejam só o que diz a Bíblia no verso 67 do capítulo 26. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Não sei se você captou, não sei se você lembrava desse texto,
mas está Jesus sendo julgado de maneira injusta. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, Caifás, arquitetou tudo na casa dele. E agora, as pessoas se juntam ao redor de Jesus e começam a cuspir no rosto. Desde cedo eu ouvia dizer, não se bate em rosto de homem. De mulher também não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque já estava subentendido que em mulher não se bate. E a gente sempre aprendeu a respeitar o rosto de um homem. Não se bate em rosto de homem. Aqui eles estão cuspindo no rosto de Jesus Cristo. Cuspe, cheiro da saliva. A Bíblia diz que começam a dar murros e tapas e começam a zombar dele, porque ele era profeta e Messias. E chega uma hora que ele apanha tanto, que ele todo cuspido, ele começa a levar murros. A Bíblia diz, alguns deram murros, soco, com mão fechada, tapas estalados. E a Bíblia era tanto que eles começaram a perguntar, quem bateu agora? Profetiza. Que é uma zombaria com o que ele falava. E ainda diziam Messias. Não falavam Jesus, usando o nome, usavam o título. Você é o Messias? Então você vai adivinhar quem foi que te deu esse soco agora no estômago. Quem foi que cuspiu agora no seu rosto? Quem foi que te deu esse tapa na nuca? Vê se você adivinha quem foi que te deu esse bico, esse chute. Foi uma sexta-feira de muita violência, destinada ao homem mais gentil que esse mundo já viu. Tem gente que planta violência e colhe violência. Jesus, por acaso, plantou violência em algum momento da vida dele? Jesus fez algo que desse a ele essa colheita. Jesus foi humilhado. Foi uma sexta-feira de muita violência contra um cordeiro. O homem mais gentil. Jesus falou, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra que ele usa para manso é praus, que significa gentileza. O manso, segundo Jesus Cristo, não é um sujeito passivo, não é uma mulher passiva que sorri para tudo, mas por dentro está com ódio. Não é um sujeito passivo que tem medo de dizer não, de contrariar. Não, Jesus não era nada disso. O praus, o gentil, é a pessoa que mesmo atacada não devolve com agressão. É a pessoa que não se rende à brutalidade. É a pessoa que tenta manter o coração sempre mais alto, não permitindo que ele fale a mesma língua da violência. Então Jesus está dizendo o seguinte, quem vai herdar a terra não é o bruto. Quem vai herdar a terra é o manso. Deus vai dar para eles a terra. E outra coisa, aprendam de mim porque eu sou gentil, irmão. E vocês lembram de Jesus na cruz? Pai, desce um raio aqui e mata todo mundo. Perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo ali ele manteve a sua praus, a sua gentileza, a sua doçura. Foi uma sexta-feira marcada por abatimento. Vejam de novo agora a projeção, agora dos versos 36 a 38. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os outros 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, e vigiem comigo. Existem ramos do cristianismo que por algum motivo dão mais ênfase à tristeza que à alegria, dando a Jesus Cristo uma imagem que ele nunca quis projetar, que é a imagem de um sujeito macambúzio, triste, para baixo, arrasado. Não. O que você vê na Bíblia é um Cristo que gostava de festas, um Cristo que se convidava para ir para a casa dos outros, como foi no caso de Zaqueu, como foi, por exemplo, o caso com as crianças. A Bíblia diz que as crianças gostavam de ficar perto dele. Jesus era uma pessoa extremamente agradável e devia ser uma pessoa muito positiva e que levava esperança para os outros. Então Jesus não é essa pessoa que te ensina coisa do tipo, quanto mais triste, mais feliz você será. Quanto pior, melhor será. Você feliz não é um crente de verdade. Você é só um crente de verdade quando perde tudo. Quando ganha tudo, você se perde.
Não, Jesus Cristo não era assim, mas agora ele diz o seguinte: eu estou arrasado, eu estou destruído. Foi um dia de muita tristeza aguda, ele não escondeu isso dos discípulos, foi uma sexta-feira marcada por sentimento de covardia. Verso 31, então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. A gente costuma olhar para esse momento final e ver só Pedro passando vergonha, quando na verdade a Bíblia diz que todos foram embora, não ficou ninguém. Verso 56 diz: mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Foram embora, queridos. Foram covardes. Foi uma sexta-feira marcada por choro. No verso 75 desse capítulo 26, a Bíblia diz: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Por quê? Nesse último episódio de negativa, a Bíblia diz que Jesus o viu negando-lhe. E Pedro viu Jesus o vendo. E a Bíblia diz que depois ele sai dali e vai chorar a noite toda. E eu tenho certeza absoluta, não posso dizer de todos, mas muitos ali devem ter chorado a noite toda. Foi um dia marcado por muita tristeza. E então vem o sábado. O sábado teve suas características também. Primeiro, foi um sábado marcado por culpa. Muita culpa. Culpa é um sentimento terrível que pode destruir a vida de alguém. Um grande psiquiatra já falecido, um suíço chamado Paul Tournier, ele escreveu um livro chamado Culpa e Graça, um clássico da literatura cristã. E ele, como médico, dizia que o cristão era uma pessoa dada exageradamente à culpa, e isso trazia muitos transtornos psíquicos, mentais, piorando muito a saúde mental das pessoas. Então ele dizia que existia a culpa real e a culpa não real. A culpa real é aquela necessária para a mudança. A culpa real é aquela que produz alteração. A culpa irreal é a culpa que passa do ponto e penaliza para além daquilo que a própria Bíblia diz que é preciso que haja penalização. Então nós encontramos no Paul Tournier um equilíbrio para a gente administrar esse sentimento. A culpa era um sentimento e continuará sendo um sentimento perigoso, que se não for bem administrado, pode nos fazer descambar tanto para um lado quanto para o outro. Pois bem, o sábado foi marcado por culpa. Todo mundo falhou. Todo mundo falhou. E todos tinham afirmado a sua lealdade. Todos tinham dito: nós vamos dar a nossa vida pelo Senhor. Todos pensaram em suas próprias vidas e foram embora. Foi um sábado marcado por vergonha. Foram pouco viris. Eram meninos numa sociedade baseada na moral. E agora saíram todos com o rabo entre as pernas. Fugiram, largaram Jesus Cristo sozinho. Alguém que só fez o bem para eles. Ninguém teve coragem de dar a vida pelo Mestre. Foi um sábado marcado pelo silêncio. Não ouviram mais a voz do seu Senhor. Foi um sábado marcado pelo silêncio e também marcado pelo luto. Foi um sábado marcado pelo luto. Gente, um sinônimo para luto é ausência. Ausência. A morte sequestra pessoas na nossa vida, definitivamente. E se a morte foi inesperada, se a gente não estiver falando de um idoso, se a gente não estiver falando de alguém que está severamente enfermo, o que nos dá algum tempo para preparar o nosso coração para algo que não é natural, que é a morte, ela é um sequestro. E na vida desses discípulos foi uma bomba. Minha filha há pouco tempo viajou, ficou uns 10 dias fora. E durante a semana, eu várias noites, sentado na sala, esperava vê-la chegando na porta e dizendo o que ela sempre diz: oi. Assim que ela chega. Oi. Vai direto. Eu fico doido para dar um abraço, mas eu não vou fazer pressão não, que trabalhou o dia inteiro, à noite está estudando. E tudo que ela não quer ver é pai meloso. Oi. Aí não, Camila não está aqui, Camila está viajando. Mas eu sabia que ela voltaria, ela voltou. Eu fico imaginando o que é você perder uma pessoa querida e ainda está habituado com alguns hábitos, habituado com algumas coisas do dia a dia.
esses discípulos estavam sofrendo a ausência, o luto. E o luto é democrático, tirânico, implacável, impiedoso, inclemente. Foi um sábado marcado por medo. Estava todo mundo com medo. Os discípulos estavam com medo de serem presos, estavam com medo de serem espancados, cuspidos, esbofeteados, esmurrados e crucificados do jeito como Jesus foi. Porque era isso que acontecia com os seguidores de um rebelde. Passavam todos pelo mesmo caminho. Então vejam quanto sentimento ruim vai acompanhando esse pessoal na sexta e agora no sábado. O medo que eles tinham era de passarem pelos mesmos sofrimentos que Jesus passou. Foi um sábado marcado pela desesperança. Quem faria o que Jesus fazia? Um dos grandes desafios das grandes igrejas é sucessão. Quando a igreja tem um grande pastor, quando a igreja tem um grande líder, quando esse líder vai envelhecendo, existe uma preocupação coletiva. Quem vai sucedê-lo? Em grandes igrejas, a sucessão é programada ao longo de 15 anos, trabalhando já um jovem, alguém mais novo, para seguir legitimado pela comunidade, para continuar dando direção. A mesma coisa com a empresa. Quando a empresa tem um grande presidente, um grande CEO, e essa pessoa é muito personalista, fica tudo muito embasado na figura daquele líder. E é um desafio encontrar um sucessor. Só que a gente encontra outro CEO, a gente encontra outro pastor. Agora, quem seria igual a Cristo? Quem ressuscitaria morto como ele ressuscitava? Quem curaria 10 leprosos de uma vez como ele curava? Se tivesse um eu garanto, 10 não sei, já está bom. Tem alguém que cuida, um leproso está na cota dele. Quem é que pega uma menina morta e diz, Talita come, levanta a menina, e ela levanta? Quem é que poderia se transfigurar diante de nós e ficar mais branco que uma roupa lavada por uma lavadeira espetacular? Tentei fazer poesia, mas não deu. Quem poderia pegar uma legião de demônios e dizer, vai embora? Como ele fazia? Ninguém. Então, queridos, o futuro se apagou. E aqui estão meninos numa fase hormonal difícil, porque eram todos jovens adolescentes. Tudo muito intenso, tudo muito vivo, tudo muito forte. E agora, como fica o nosso futuro? Eles olham para o passado e encontram um Cristo maravilhoso. E agora, ele foi sequestrado. E a cena que ficou na cabeça desses rapazes no sábado foi a cena do Cristo com uma coroa de espinhos que cortou seu couro cabeludo, ou um Cristo que estava todo cuspido, um Cristo todo ensanguentado, e agora um Cristo na cruz que teve as mãos e os pés vazados por cravos de metal. Um Cristo que sentiu dor, que gemeu de dor, eles ouviram um gemido de dor. E ouviram ele dizendo, está acabou, está consumado. Mas a história não acaba no sábado. A história continua no domingo, e é sobre o domingo que eu quero falar agora. O domingo teve suas marcas também. Por exemplo, o domingo foi marcado por alegria, profunda alegria. Vejam comigo o verso, agora no capítulo 28, mas os versos 5 e 6. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, onde ele estava. Queridos, aqui estão essas mulheres que foram preparadas para encontrar um corpo pálido, frio, inerte e cheio de sangue petrificado. Jesus estava banhado de sangue, e esse sangue evidentemente ficou todo endurecido. Elas tinham que limpar o corpo, não puderam fazer no sábado porque era dia de descanso. E agora elas esperaram pacientemente. O domingo é assim que o dia começa, ainda escuro, elas vão estar atrás do túmulo. E chegando lá, o túmulo aberto, o anjo então aparece e diz logo de cara, não tenham medo. Porque os outros 2 guardas, fortões, enormes, armados, vazaram, foram embora. Porque quando viram os anjos botaram eles para correr. E agora elas ouvem um conforto, dizendo, olha, o Cristo... Um outro texto diz, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Essa, para mim, é uma das frases mais lindas da Bíblia. Um parênteses aqui. Vocês imaginam Jesus Cristo apanhando, sendo cuspido, esmurrado,
estapeado. Gente perguntando, quem te bateu agora, Mexia? Ou Mexiá? Quem está te batendo agora, Messias? Quem? Profetiza. Usa os seus poderes messiânicos para dizer, imagina os anjos do céu vendo aquilo. Imagina os arcanjos vendo aquilo. Os 7 anjos de Apocalipse que estão sempre na presença de Deus vendo aquilo. A Bíblia diz no Antigo Testamento que um único anjo desbaratou 175 mil homens. Todos prontos para resgatarem Jesus dali. Quando Abraão esteve para sacrificar Isaque, por um ato de fé e obediência incrível diante de Deus, quando ia sacrificar seu filho, ele ouviu uma voz vinda do céu que diz, não faças mal ao menino, porque está aqui o cordeirinho. Na hora que o Cordeiro de Deus foi imolado, ninguém disse isso para Deus. E Deus ainda deve ter dito para os seus anjos, ninguém desce. Ninguém desce. Ninguém vai fazer nada. Porque ele tem que passar por isso, porque o Fabrini precisa ser salvo. Queridos, é ridícula a ideia, quando eu falo dessa forma. Se ele me perguntasse, meu filho, vem cá, eu vou te mostrar o que vai acontecer no futuro. Aí ele mostra Jesus passando por isso, e aí está apanhando e tudo. Eu falei, mas os teus anjos, não, ele tem que passar. Por quê, Senhor? Por tua causa. Por minha causa? Só tem esse caminho para você ser salvo. O que você acha? Ele diz, Senhor, com todo respeito, isso é loucura. Eu não valho uma gota do sangue dele. Eu não valho uma gota da tristeza, eu não valho uma lágrima dele. Não faça isso não, deixa eu ir para o inferno. Mas ele não me perguntou, ele deu o filho dele, porque ele amou a gente. Então, queridos, fechando parênteses aqui, esse anjo que não se intrometeu nos planos de Deus, esse anjo que não se colocou ali para tirar Jesus Cristo das mãos daqueles homens, diz às mulheres, não tenham medo, ele não está aqui, ressuscitou. Que notícia gloriosa! De uma hora para outra, inesperadamente, o domingo, que é o primeiro dia da semana para nós, começa com uma notícia incrível, uma alegria que enche o coração. Foi um domingo marcado também por esperança. Vejam lá o verso de número 7 desse mesmo capítulo 28 de Mateus. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Aqui estão os anjos, a palavra anjo no grego significa angelos, significa mensageiro. Então, quando o Apocalipse diz, vá lá e fala com o anjo da igreja, não é que cada igreja tenha um anjo, que o pastor não seja um ser angelical. Diz ao mensageiro da igreja, ao presidente da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, o que eu tenho para essa igreja. Então, a Bíblia diz que esse mensageiro de Deus se apresenta diante das mulheres e diz o seguinte, ele está vivo e já está em movimento. Ele mandou que os alunos seguissem daqui da Judéia para a Galileia, do sul para o norte. E eles fazem essa viagem, uma viagem que poderia demorar uns 3 dias, ou mais, dependendo do caminho que eles traçassem. Mas a verdade é que nesse movimento, eles estão nutrindo a esperança de encontrá-lo outra vez. Esperanças reavivadas, fé renovada, o futuro voltou a ser inspirador, ele ressuscitou. Vamos reencontrar o Mestre. E queridos, a Bíblia diz que as mulheres, quando o viram pela primeira vez, elas o viram antes da Galileia, elas nem reconheceram, acharam que era um jardineiro. O senhor pode me dizer onde foi colocado o corpo do nosso Mestre? E quando ouvem a voz dele, elas entendem que era ele. Tamanha era a glória, elas não reconheceram. Elas esperavam um ser inerte, sofrido, abatido e destruído. E encontraram ali um ressurreto, glorioso, maravilhoso, espetacular, no domingo. O Cristo da sexta era um, o Cristo do domingo aparentava ser outro, era o mesmo, mas só que era outro ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é que na sexta-feira você pode ter uma visão de Cristo completamente diferente da visão que você terá no seu domingo. Como você vai ver daqui a pouquinho, que a gente passa por todas essas fases. O futuro voltou a ser inspirador, o Mestre reapareceu. Como diz o anjo, é como vos digo. O domingo foi marcado por surpresa. Elas estavam esperando um Cristo ensopado de sangue, gemendo o último que tinham visto estava gemendo de dor.
foi humilhado na mão de gente ruim, agora elas encontram um Cristo glorioso. Queridos, vamos aqui à conclusão de tudo que eu estou falando. A Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa do Novo Testamento ensinam para a gente que os filhos da aliança, que as filhas da aliança vencerão a morte. Essa é uma palavra, nesse momento aqui na igreja, voltado a todos que já deram a vida a Jesus Cristo, já aceitaram Ele como Salvador. Não é para todo mundo, é só para quem o aceitou como Salvador. Você que o aceitou como único e suficiente Salvador, a morte não tem poder sobre a sua vida. Há muitos anos atrás, no período difícil dos Estados Unidos, um pastor que se levantou para ser a voz, o rosto, a pessoa, a personificação de protesto contra todas as desigualdades sociais, Martin Luther King, um pastor batista, viveu um momento muito difícil, numa igreja, se não me engano, no Alabama, durante um culto dominical, os homens da supremacia branca puseram uma bomba dentro de uma igreja, e foi dentro da sala de crianças da escola dominical, e três crianças morreram naquela explosão, num culto dentro de uma igreja. E no enterro, o Martin Luther King fez um dos seus mais lindos discursos, e ele disse: essas crianças passaram rapidamente por nossa vida e cumpriram um papel muito importante na vida dos pais, dos amigos e pastores. Mas na vida dessas crianças não cabe um ponto final, mas sim uma vírgula, porque para nós cristãos, a morte não é um ponto final, a morte é uma vírgula. Então, para você e para mim, para quem vive bem no Senhor, a morte, eu não vou dizer isso de forma doentia, a morte não chega a ser um desejo patológico, mas é um anseio da nossa alma pelo que veremos depois da morte. Eu digo para vocês de todo o coração: ah, pastor adoeceu, está doido. Mas em alguns funerais eu digo: o sujeito aí está melhor do que eu. No fundo eu digo assim: eu queria estar vendo o que ele está vendo. Porque eu penso assim: meu Deus, esse mundo nosso, o que mais eu vou ver de ruim? Tem cada coisa nesse mundo que eu penso: meu Deus do céu. Agora eu entendo por que Salomão diz: feliz é aquele que nem vê a luz desse mundo. Ah, vou botar todo mundo para baixo na Páscoa? Não quero botar todo mundo para baixo. Estou dizendo que o crente não olha a morte com desespero. O crente de verdade olha a morte como uma passagem, uma introdução numa época que nunca mais vai mudar, numa era em que nós veremos para sempre o rosto do Cordeiro. A Páscoa para nós é a demonstração de como vai acontecer conosco. O Cristo da sexta é o mesmo no domingo, mas com algumas diferenças. O Cristo da sexta chegou nesse mundo como um bebê, como um menino frágil, mas o Cristo do domingo é o Rei dos Reis, imbatível e invencível. E é para isso que nós estamos caminhando. Todas as nossas fragilidades vão ruir quando nossa vida aqui acabar. Porém, a partir daí, veremos uma nova pessoa. E C.S. Lewis dizia que se nós pudéssemos ver alguém glorificado já, ainda que não unido ao seu corpo glorificado, mas apenas o seu espírito glorificado, tenderíamos a dobrar nossos joelhos em adoração a esse ser. Tamanha é a glória de Deus nesta vida. Então, para nós, a morte não é desespero, fica a dor de quem permanece aqui e que foi separado. Mas se o sujeito morre em Cristo, a morte para nós é uma promoção, queridos. Não vi nenhum amém, nada. Eu não entendo, confesso que eu não entendo. Ai, graças a Deus, eu quase morri, mas estou aqui. Pelo amor, como graças a Deus? Quero agradecer porque eu vi a morte chegar e agora eu estou aqui. Eu entendo pela família que ia sofrer, mas pelo sujeito, amigo, deixa Deus levar. Tu fala, quer levar, leva. Lá em casa, um outro testemunho rápido, de gente dramática. Eu falei: gente, esse povo é muito dramático. Foi um sujeito fazer um serviço no gesso lá em casa, que quebrou. E aí, puxando papo e tal, eu sei que ele falou: não posso, eu tenho que tomar muita água. Eu sempre ofereço água, né? Um praxe meu, que é água, pão duro, né? Oferece água. Aí um dos dois falou: quero água sim, tem que beber água, eu estou com um problema renal. Eu tive dor renal e eu sei, como todo mundo diz que a dor renal é a dor da morte. Aí eu falei: a dor da morte? Como é que é isso? É alguém que quase morreu, sentiu a dor da morte, voltou, falou: a dor da morte é a dor do rim, é comparado a que eu senti. Isso vai mudar a sua vida, tá bom? Mas a verdade é que para nós a morte não tem esse peso todo,
porque a gente sabe para onde a gente vai, quem está do outro lado esperando a gente. E olha, queridos, terminando mesmo esse sermão, eu quero só lembrá-los de que esse final de semana que Jesus viveu é um resumo da nossa vida. Todo mundo aqui tem suas sextas-feiras. Todo mundo aqui tem suas sextas-feiras de dor, violência, judiação, maus tratos. Todo mundo aqui, sem exceção, pode dizer: eu tenho, eu tive e eu terei as minhas sextas-feiras. Isso faz parte da vida. Faz parte da vida. E como Jesus Cristo, que não teve assistência de anjos porque Deus julgou que aquilo era necessário, muitas vezes a gente diz: Senhor, cadê os teus anjos? Eu fiquei assim na briga pelo meu amigo: cadê, Senhor, ajuda? Não veio nada, não veio ninguém. Nós teremos as nossas sextas-feiras de dor. Nós teremos os nossos sábados de luto. O que é o sábado de luto? É o desnorteamento. É a desorientação. Eu não sei o que fazer. É muito ruim quando você percebe que este sábado demora 1 mês, 2 meses, 1 ano. Quando você percebe que a vida perdeu o encanto, quando você não sabe se investe naquilo ou não, se empurra para frente ou desiste. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. O duro é quando você não sabe se está no tempo ainda de alguma coisa. Todos nós teremos o nosso período de desorientação. Todos nós teremos o nosso período de desgaste, de luto e de vazio. Mas todos nós teremos os nossos domingos. Eu quero me dirigir a todos vocês que estão muito desanimados. Gente que está se sentindo arrasada, gente que está se sentindo muito mal, dizendo: eu perdi todas as minhas forças. Gente, quem está falando aqui é um ser humano. Um ser humano. Há quase 25 anos eu estou nessa posição de pastoreio. Já pensei em alguns momentos assim: eu vou largar tudo porque não é mole. Não é mole. Pensar assim: o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não aguento mais. Na vida de pastor, tudo é moral. Se é o primeiro a chegar na festa, fominha. Se sai no meio, esnobe, não fica com o povo. Se é o último, não tem noção das coisas. Isso é só uma brincadeira. Mas é tudo certo e errado. Bom ou ruim. O caminho do crente é apertado, Jesus falou, não é? Sim ou não? O do pastor é um pouco mais. Mão única. Então teve horas, eu falei: Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais. É muito difícil. Toda hora tem que dar atestado disso, atestado daquilo, atestado disso, atestado daquilo. Eu quero ser uma pessoa normal. Várias vezes eu pensei: Senhor, eu queria ser só um médico. Só um professor. Só alguém que cuida da própria vida. Alguém que cuida só de si. Alguém que responde só por si. E aí vem o desânimo, eu falei: o que vai ser? Eu só tenho tantos anos, como é que eu tenho daqui para frente? Digo para vocês, as coisas passam. Estou com o coração cheio de vontade de fazer a obra de Deus. A vontade é renovada. As visões são renovadas. A Bíblia diz que o sujeito sem força, sem vigor, é renovado de uma hora para outra. Tudo passa, gente. Tudo passa. Esse desânimo vai passar. E eu vou te dizer, as crises pelas quais eu passei não tem a ver com a função, pastor, tem a ver com o homem que está sendo feito ao longo da vida. São muitas coisas misturadas e a gente embaralha tudo. E na confusão, a gente não consegue entender o plano maior de Deus para a nossa vida. Então, nessas horas, você para e espera. E deixa Ele clarear tudo. Porque tem idade, tem hormônio, tem situação de vida, tem tudo misturado e você não consegue discernir. Eu já passei as minhas sextas-feiras. Já atravessei meus sábados. Mas eu sei como é bom acordar no domingo de manhã e cantar Ele vive. Ninguém me falou, eu estou vivo outra vez. Então, queridos, para nós, ressurreição tem um duplo sentido. A dos últimos dias e as muitas ressurreições que a gente vai provar nessa vida aqui. Ressurreições como marido, como esposa, como filho. Ressurreições profissionais. Ressurreições emocionais.
A gente tem que estar aberto para essa agenda de Deus, que na sua soberania programa para nós algumas sextas-feiras de muita dor, alguns sábados de muita desorientação. Você se vê no reflexo do espelho, olha e diz: eu não me reconheço mais como cristão. Eu não me reconheço mais como cristã. O que eu sou? Não sei. Essa indefinição é arrasadora. É arrasadora. Mas eu digo para vocês, isso passa. Vai chegar uma hora que você vai ouvir só uma coisa: meu filho, você é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Só isso é o suficiente para você. A Páscoa nos lembra que para os cristãos a vida é mais forte que a morte. Tira essas ideias de suicídio da tua cabeça e que teu tempo acabou. Quem decide isso é Jeová. Lembre-se que nós somos o povo que olha para a sexta-feira com temor, mas continua em frente. Nós somos o povo que atravessa o sábado em silêncio e faz o que Jeremias falou: vamos sentar aqui e vou trazer a memória que pode me dar esperança. Eu vou sentar na sarjeta, eu vou parar um pouquinho, mas eu vou pensar em alguma coisa que traga algum tipo de esperança para a minha vida. E nós somos o povo que quando tem que celebrar, celebra. Como Salomão falou em Eclesiastes. O resumo de Eclesiastes, sabe qual é? Aproveite o teu momento. Porque se pensar muito na vida, você vai ver que tem gente que não vale nada e que é honrada como justa. E tem um justo que é esquecido. Isso não faz sentido. Se a gente for olhar Eclesiastes pelo lado errado, a gente vai ver que é desnecessário ser muito justo. Então ele diz o seguinte: como a vida é muito complexa, curta o seu momento. Coma com prazer a sua comida hoje. Aproveite com alegria a mulher da sua mocidade. Desfrute dos bens do seu trabalho. Receba a riqueza que Deus te dá, porque isto é dom de Deus. E curta um dia de cada vez. Quando Deus te der a sexta, coma a sexta-feira. Quando Deus te deixar no vale do sábado, fala: eu vou ficar aqui, não vou fugir, nem para o passado e nem vou tentar adiantar um domingo, eu vou passar esse sábado. Mas quando raiar o domingo, você vai dar testemunho, vai falar e vai dizer: o meu Deus vive, Ele é glorioso. E isto é a Páscoa. A Páscoa é ressurreição. E você vai ressurgir lá na frente, vai ver o dia em que teu espírito glorificado vai se unir a um corpo glorificado. Não sei, nem imagino o que é isso. A gente usa aí 8, 9, 10% do cérebro. Imagina o que é você usar 100% do seu olfato, você enxergar com 100% dos seus olhos, ouvir com 100%, ouvir o que os outros falam de ruim, não vai ouvir mais, porque vai estar todo mundo sem pecado. Você provar todos os sentidos, tudo, teu corpo, sentir tudo com um espírito que é 100% sensível à presença de Deus. Nós não temos noção do que vai ser isso. A gente só pode dizer que vai ser glorioso. Vai ser glorioso. Usufruir esse planeta com esse corpo novo, com essa alma nova. Isso vai acontecer. Mas antes, nesse mundo, morreremos muitas vezes. Mas renasceremos muitas vezes. E sempre com Jesus do nosso lado. Amém? Como diz o Salmo 23, Ele vai comigo para o vale. Ele anda comigo no vale da sombra da morte. Ele não fica de longe dizendo: aguenta aí. Não, Ele vai do teu lado. Vamos orar?